Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jason e hoje a gente vai trabalhar um pouco com introdução, um outro tipo de introdução chamada introdução por semelhança. Essa introdução ela tem muita relação com a introdução por oposição que a gente viu na aula passada, porque ela pode ter quatro frases também, do mesmo jeito que a introdução por oposição. Uma delas seria opcional, seria facultativa, que seriam os argumentos, mas ela se distancia, ela se difere muito dessa introdução por oposição, porque a introdução por semelhança ela terá um contexto negativo. Na introdução por oposição, a gente viu aqui que o contexto que a gente coloca nessa introdução ela é um contexto positivo. Já a problemática ela é negativa. Isso é que promove essa oposição, certo? Na introdução por semelhança, não. Nós teremos um contexto negativo, a problemática também é negativa, então você não tem uma oposição, você tem uma semelhança. E o que é que vai diferenciar aí? O conectivo. O conectivo vai ser fundamental para isso. O conectivo na introdução por oposição é um conectivo de adversidade. É um conectivo que você tem para mostrar que vai revelar exatamente essa oposição. Então você tem um porém, mas, contudo, entretanto, todavia. São conectivos que promovem essa virada de mesa. Né? Você vem com um contexto positivo, vira a mesa e entra com a problemática negativa. No caso dessa introdução por semelhança, já não podemos fazer isso, porque você não tem oposição. A forma mais comum de utilizar, de se usar nesse tipo de introdução, a forma mais comum de ser usado é o conectivo relacionado a causa e consequência. Então, são formas diferentes que a gente vai ver aqui com calma, cada um deles, mas tanto a introdução por oposição quanto a introdução por semelhança são formas muito comuns de introdução, tipos muito comuns de introdução em redações de nota 1000. E redações também 980 e tudo mais, pegando nota 1000 como base. Vocês vão encontrar em várias redações de nota 1000 esse tipo de introdução. Introdução tanto por semelhança quanto introdução por oposição. Uma coisa bem comum mesmo, certo? E como é que isso se dá? Vamos ver aqui como é que isso vai se dar, mostrando aí sempre as quatro possibilidades, né, as quatro frases, mas que vocês podem alterar isso. Eu vou mostrar isso com calma. Eu tenho aqui para vocês, eu trouxe aqui para vocês uma introdução referente ao tema da desvalorização do cinema. E esse tipo de introdução que eu trouxe para vocês é uma introdução por semelhança. O que é que tem a ver? O que é que é introdução por semelhança? Olha só. Na introdução por semelhança, nós temos o primeiro contexto, a primeira frase, uma frase de teor negativo. Veja, pessoal, quando eu falo de frase, quando eu estou falando de frase, eu estou falando necessariamente, deixa eu marcar aqui para vocês, de uma delimitação feita por ponto. Tá vendo esse pontinho aqui? Então, esse primeiro ponto vai delimitar o contexto, nesse caso aqui, o contexto negativo. Veja só o que ele fala. O Brasil possui um histórico de desvalorização e negligência em relação à arte, muitas vezes vista como supérflua e, por isso, desnecessária pela administração pública. Veja que esse primeiro contexto tem um valor altamente negativo em relação ao que o Brasil vê, como o Brasil vê a arte. O Brasil vê a arte de forma desvalorizada, o Brasil vê a arte negligenciando a arte, o Brasil vê a arte como supérflua e o Brasil vê a arte como desnecessária. São quatro elementos aí negativos. Ó. Desvalorização, negligência, supérflua e desnecessária. Então, esse primeiro contexto é mostrando quanto que a arte ela é colocada de lado, quanto que a arte não é colocada em primeiro escalão, certo? Então, é um valor negativo. Vai vir a problemática. Qual é a problemática, pessoal? A problemática é justamente a falta de democratização do acesso ao cinema. Então, há uma ausência disso aí. Por mais que
o tema da redação, pessoal. Por exemplo, o tema da redação do Enem 2019 foi exatamente essa, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Veja, o tema em si é neutro, nesse caso aí, foi um tema neutro. Só que você tem que transformar isso numa problemática. E para transformar numa problemática, você tem que trazer para um lado negativo. Então, a democratização do acesso ao cinema não é algo negativo. O que é negativo é o quê? É a falta da democratização do acesso ao cinema. Então, é essa problemática que vocês vão colocar agora, certo? É esta problemática, é o problema referente ao tema que vocês vão colocar agora nesta segunda frase. E qual é a relação que se tem entre a primeira e a segunda? Não é uma relação de oposição. O que eu estou utilizando aqui, estou utilizando uma relação de causa e consequência. Ou seja, como historicamente o Brasil sempre desvalorizou a arte, o que vai acontecer agora? A causa é o Brasil desvalorizar a arte. A consequência vai ser o quê? A ausência da democratização do acesso ao cinema. Então veja só. Devido a isso, nós temos agora uma relação de causa e consequência. Nós temos um conectivo que vai promover uma consequência da primeira frase, que vai ser a causa. E aí nós temos a problemática. O acesso ao cinema ainda é uma realidade para poucos no país, deficiência que afeta, sobretudo, as classes menos favorecidas. Então temos aí, esse acesso ao cinema sendo uma realidade para poucos, como consequência da desvalorização histórica que o Brasil proporcionou em relação à arte. Certo? Então temos aí negativo e negativo. Desvalorização da arte, negativa. Pouco acesso ao cinema, negativo, que é a problemática. Então eu não poderia utilizar de forma nenhuma aí um mas, um porém, um entretanto. Isso aí é para quando você tem um contexto positivo e a problemática negativa. Que aí você tem como fazer essa oposição. Nesse caso aí, não. Então, na primeira aula de introdução, que eu falei sobre introdução por oposição, aí sim você utilizaria mas, porém, entretanto, contudo. Aqui não pode, certo? Então, nesse caso aí, eu utilizo devido a isso. Existem outros conectivos que vocês podem utilizar. Já já eu mostro. Então, temos aí uma problemática. Essa problemática vai ser agora, logicamente, um valor negativo, por ser um problema. E aí nós temos as outras duas frases. Essas outras duas frases, elas podem ter alternância. Nós temos a primeira aí, essa terceira frase aí. Essa problemática se dá devido a razões históricas e ideológicas. Eu tenho aí os meus dois argumentos que eu vou utilizar no desenvolvimento. Só que isso aí é opcional. Esses argumentos aí, eles são opcionais. Você pode utilizar ou não. Eu posso muito bem tirar. Não utilizar, isso tudo vai depender de quê? Principalmente do tamanho da letra de vocês. Se você tem uma letra muito grande, não vai caber. Provavelmente não vai caber. Então, se você tem uma letra pequena, cabe. Então, você pode utilizar. Caso você tenha uma letra pequena, se tiver uma letra muito grande, não utilize. Se tiver uma letra mediana, veja como é que está o tamanho da sua introdução. Geralmente, uma introdução dessa vai ter ali em torno de 7 linhas, mais ou menos, 7 a 8 linhas no máximo. Então, mas a média vai ser essa, de 6 a 8 linhas, certo? Então, veja, tem que ter tato. Antes de tudo, tem que ter tato para isso, para saber se você vai colocar ou não esses argumentos. E, por último, nós temos a tese. Essa tese aí, pessoal, é uma tese universal, que dá para vocês encaixarem em qualquer tema, certo? Mas vocês podem colocar outras teses relacionadas, inclusive, ao próprio tema especificamente. E eu coloquei aí, destarte, conectiva aí de conclusão, é necessário que haja uma análise substancial do tema para que se promovam soluções eficazes. Eu tenho agora a tese. Uma outra coisa que poderia acontecer é você unir essas duas partes aqui. Você unir os argumentos com a tese em uma frase só. Poderia dizer algo do tipo: essa problemática se dá devido a razões históricas e ideológicas e, por isso, é necessário que haja uma análise substancial e destarte
é necessário que haja uma análise substancial. Tudo numa frase só, não terminando aqui, ó. Não demarcando com ponto, terminando somente aqui. Aqui eu tenho, veja que o primeiro ponto demarca o contexto, o segundo ponto aqui ó, vai demarcar a problemática, o terceiro ponto demarca o argumento, os argumentos, e o quarto ponto demarca a tese. O que poderia acontecer é você não ter esse ponto aqui e unir essas duas frases. Ah, eu quero colocar os argumentos, mas eu não quero colocar em uma frase separada, quero unir junto com a tese. Não tem problema, certo? É uma possibilidade, sem problema nenhum. Ah, eu não quero colocar os argumentos, quero colocar apenas a tese. Também é possível. Eu não quero colocar a tese, quero colocar apenas os argumentos. É possível? É. Eu já encontrei, já vi algumas redações nota 1000 fazendo isso sem problema. Não é tão comum quanto ter a tese. Se for para escolher, eu escolheria a tese e deixaria os argumentos sem colocar. Mas é verdade que vocês podem encontrar aí, vão encontrar aí algumas redações nota 1000 em que vocês têm os argumentos, mas não tem a tese. Isso é possível, certo? Outras misturam, colocam o argumento e a tese, como eu mostrei agora para vocês, colocando uma frase só. Então são possibilidades. O que importa aqui é que você veja que nessa primeira frase, nesse primeiro contexto, nós temos um valor negativo. E esse segundo contexto, ou essa segunda frase, que é o tema, nós temos também um valor negativo, e aí vem esse conectivo devido a isso. Que outros conectivos eu poderia utilizar? Então nós temos aqui, ó, uma outra coisa, sempre que, se vocês tiverem analisando essa frase, analisando uma introdução, veja se ele tem essas 3 ou 4 partes muito bem definidas. Certo? Sempre veja. Isso aí é um ponto que vocês... Eu quero chamar muita atenção para isso. Ver o quanto que cada ponto desse ele tem um fundamento. Então, enquanto você não tiver isso aí como foco, você não vai saber trabalhar com sua redação inteira. Por quê? Porque no desenvolvimento e na conclusão, nós também teremos o ponto como elemento fundamental. Então, tenha muito cuidado com isso. Beleza? Forma de trabalhar esse tipo de introdução. Nós temos uma introdução em que temos o mesmo contexto, certo? O Brasil possui uma história de desvalorização, mesmo contexto de teor negativo, e agora, em vez de devido a isso, o que eu coloquei? Com isso. Com isso, o acesso ao cinema ainda é verdade. Essa problemática se dá, e aí o restante do mesmo jeito. Então veja que, em vez do devido a isso, eu posso utilizar o com isso. Em vez do com isso, utilizar consequentemente, certo? Também é um elemento para produzir essa ideia de causa e consequência. Então são elementos que vocês vão utilizar para promover essa relação de causa e consequência. Isso em que? Quando vocês tiverem uma introdução por semelhança. Beleza? E aí, coloquei aqui tudo da mesma forma, apenas para vocês observarem que o conectivo pode ser modificado. E lembrem que essas duas últimas frases vocês têm uma certa liberdade. Ou coloca só a tese, ou junta argumento e a tese, ou coloca a tese e os argumentos separados, ou, mais raramente, coloca apenas os argumentos. São possibilidades. Beleza? Então, se você gostou, dá um like aí, curte aí esse vídeo, se inscreve no nosso canal também, para ficar sempre atento a esses novos vídeos. A todo momento nós estamos produzindo vídeos sobre redação, sobre linguagens, e se inscreva e nos siga nas redes sociais. Valeu? Valeu, galera. Até a próxima.